Desde a Grécia Antiga, né? A arte de convencer sempre foi uma das habilidades mais poderosas que existem. E nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo no manual de um dos maiores mestres do assunto, Aristóteles. Tá, mas como é que se constrói um argumento que não só informa, mas que, sabe, realmente mexe com as pessoas? Bom, não tem mágica nenhuma aqui, é pura arquitetura. E toda grande construção, a gente sabe, começa com uma planta bem clara, bem definida. Então vamos direto ao que interessa. Essa planta, o projeto do nosso argumento, nada mais é do que a tese. É isso, a tese é a sua ideia principal, sabe? Destilada, concentrada em uma única frase. Antes de qualquer outra coisa, é fundamental saber exatamente o que se quer provar. Essa clareza é o alicerce de absolutamente tudo. Com uma tese assim, ó, simples, direta, o caminho fica totalmente claro. Essa frase vira uma espécie de estrela-guia, sabe? Ela vai orientar cada prova, cada exemplo que a gente for usar lá na frente. Ok, com a tese definida, agora é hora de pegar as ferramentas. E Aristóteles nos deu 3 delas. Ele chamava de provas artísticas. E sabe por quê? Porque precisa de muita maestria para usar. E a primeira delas é o logos. Então, o logos é o apelo à razão pura. É aqui que a gente constrói o esqueleto do argumento, usando a lógica de um jeito que a conclusão pareça simplesmente inevitável. Não tem para onde correr. E uma das formas mais clássicas de usar o logos é o tal do silogismo. Dá uma olhada na estrutura. A gente parte de 2 premissas que, se forem verdadeiras, levam a uma conclusão que é, assim, logicamente irrefutável. Não tem como escapar. É quase a matemática da argumentação. Mas o ponto crucial aqui é entender que a lógica não tem um caminho só. Ela pode ser dedutiva, né, partindo do geral para o específico, que nem no silogismo que a gente viu, ou ela pode ser indutiva, fazendo o caminho contrário, juntando um monte de exemplos para chegar numa conclusão geral. São 2 estratégias diferentes, mas com o mesmo objetivo: convencer pela razão. Só que, claro, um bom argumento não é feito só de lógica. A segunda prova artística de Aristóteles é bem mais sutil, é o ethos. E aqui o foco muda completamente. Sai do o que está sendo dito e vai para quem está dizendo. Olha só essa citação. A força aqui não está nos dados, percebe? A força está na autoridade implícita. Em 50 anos estudando. Quer dizer, quem ouve isso pensa, uau, essa pessoa sabe do que está falando. Pois é, isso é o ethos em ação. É o apelo à credibilidade. É como construir uma ponte de confiança com o público, mostrando que a fonte não só é experiente, mas que merece ser ouvida. E aí a gente chega na terceira e olha, talvez a mais poderosa e explosiva de todas as ferramentas, o pathos. Porque se o logos fala com a nossa mente e o ethos com a nossa confiança, o pathos mira direto no coração. Aqui, a lógica é completamente deixada de lado. A credibilidade também. O que importa, nesse caso, é a emoção pura, no estado bruto. Essa declaração não apresenta um fato, ela pinta um quadro aterrorizante para gerar medo, para gerar uma reação visceral. Esse é o objetivo do pathos. É criar uma conexão com a audiência num nível, sabe, visceral. É fazer com que o argumento não seja só entendido pela cabeça, mas que ele seja, de fato, sentido. Então pronto, a gente tem o nosso trio: logos, ethos e pathos. A caixa de ferramentas está aí. Mas a grande pergunta é: como é que essas habilidades se combinam com as provas que já existem por aí, tipo dados e testemunhos? A genialidade está exatamente aí, na combinação. Um grande persuasor não vai só apresentar uma estatística, por exemplo. Não. Ele vai contextualizar esse número com o logos para que ele faça sentido. Vai apresentar com o ethos, de uma fonte confiável, para gerar credibilidade, e vai usar o pathos para que aquele número tenha um impacto emocional de verdade. A verdadeira arte é tecer tudo isso junto, numa coisa só. A partir de agora vai ser impossível não enxergar esse manual em ação em todo lugar. Sério. Na publicidade, nos discursos políticos, até nas conversas do dia a dia. E reconhecer essas jogadas, bom, isso nos protege e nos dá poder. Mas fica aqui a reflexão final. Nesse nosso mundo lotado de informação, qual dessas ferramentas se tornou a mais poderosa? A lógica, a credibilidade ou a emoção? E talvez mais importante, qual delas é a mais perigosa?